Estão reabertos os trabalhos. Continua em discussão o projeto de lei número 10.460, que fixa o orçamento público para o exercício de 2010. Com a palavra, vereador Fernando Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, público que aqui nos acompanha, público que logo mais à noite deve nos acompanhar pelas ondas de rádio, das rádios da nossa cidade. Senhor presidente, eu pedi a palavra, como sempre, para ser muito conciso e objetivo naquilo que pretendo expor e naquilo que pretendo comentar, o projeto de lei que agora em pauta, né, logo mais adiante, deve seguir a votação. Trata-se do projeto 10.460, de 2010, que estabelece o orçamento público para, né, o exercício de 2010. Dentre os vários comentários feitos já nessa tribuna por todos os meus colegas vereadores que me antecederam, vale ressaltar que, afora a disputa política e o entrave a respeito de que se o recurso vem da União e é empregado no município, se vem do Estado e é empregado no município, é óbvio que isso diz respeito diretamente aos interesses da nossa população. Mas quero crer um pouco distante da discussão que hoje aqui se realiza com relação ao orçamento que é próprio. É óbvio que esse orçamento ele é composto de uma série de verbas, inclusive de verbas federais e de repasses de impostos federais que são arrecadados e redistribuídos aos municípios, tal qual acontece também com impostos, com tributos de natureza estadual que, depois de arrecadados, são eventualmente repassados, redistribuídos aos municípios. De tal sorte a compor esse bolo todo, né, e que cada fatia depois vai servir para contemplar um interesse da administração local, um interesse da administração pública local. O orçamento, na verdade, senhoras e senhores, ele é um processo que tem como espinha dorsal a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, durante um certo tempo, depois de uma certa discussão, fixou regras muito bem claras ao administrador público, seja ele de que esfera for, seja ele da esfera federal, da esfera estadual ou da esfera municipal, estabelecendo um certo regramento no empenho, na destinação daquele bolo arrecadado a título de impostos, até porque o Estado, né, a sua maior fonte arrecadadora, diz respeito a essa força direta de império que o Estado exerce sobre a população e sobre as atividades que os particulares exercem em consequência. Em outras palavras, o Estado absorve dinheiro, o Estado exige dinheiro do particular e da atividade que o particular cria, que é da riqueza que o particular produz, exatamente para procurar depois, de certa forma, encaminhar a sua divisão publicamente. Em outras palavras, senhores, esse processo tem como espinha dorsal, como cerne central, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Feito isso, o plano plurianual é aquela ideia que se tem de onde o dinheiro vai ser empregado, ou seja, eu faço uma previsão. É mais ou menos como você em casa, sabedor de que no dia 10 recebe o seu salário, você basicamente busca um pouco antes destinar o quanto eu vou gastar na despesa, o quanto eu vou gastar de combustível, de escola, de plano de saúde e tudo mais. Quer dizer, você faz uma previsão geral daquilo que vai gastar. Discutiu-se aqui hoje, né, num embate democrático, como sempre deve ser, que o plano é um pouco vago, o orçamento é um pouco vago quando, por exemplo, ele contempla uma verba para a construção de creches, mas não especifica, não denomina, não indica onde exatamente esse próprio público deva ser construído. Talvez seja bom que seja assim, porque as leis, modo geral, e em especial as leis federais, quanto mais gerais forem, tão melhor são, tão mais perfeitas o são. Quando você desce na minúcia, dizendo que o orçamento você vai exatamente usar para construir uma creche num determinado espaço público na vila tal, se não der certo de você construir lá, você tem uma dificuldade enorme de remanejar esse recurso para construir em outro lugar. Por uma razão qualquer, aquele espaço público foi tomado, ou por alguma razão qualquer, a densidade populacional não justifica mais uma creche ali, mas justifica uma creche num outro pedaço da cidade, o administrador público fica com as mãos atadas, não podendo ele remanejar o orçamento sem antes cumprir determinados procedimentos, determinados ditames legais. Então, se de certa forma, às vezes parece vago, e eu também não gosto dessa conotação vaga, porque eu não sei onde é que vai,
E de tal forma, se o cidadão me pergunta na rua, fala, olha, bom, onde é que vai construir creche esse ano em Jundiaí? Eu digo, não sei. Que raio de vereador você é, que você não sabe onde vai construir creche? Olha, eu tenho uma noção onde vai construir, porque eu sei que existe demanda aqui, lá e acolá. Na verdade, essa posição é um pouco incômoda para esses, né, para esses integrantes dessa Casa de Lei. Por quê? Porque às vezes a gente é cobrado na rua para saber exatamente onde é que está indo o investimento desse montante de R$1 bilhão, que é dinheiro para chuchu, né, quiçá outras cidades, né, do nosso porte tivessem esse mesmo aporte, né, de tributos, esse mesmo aporte de dinheiro para poder gastar. Tomara que Deus nos ilumine e a gente gaste muito bem esse dinheiro. Se Deus quiser, isso vai acontecer, porque talvez, como o vereador Julião disse, a gente não consegue resolver os problemas de imediato, logo em seguida a sua necessidade, mas às vezes com boa vontade a gente vai encaminhando e aos poucos os problemas são resolvidos. Nesse diapasão, não houve emenda nenhuma. As emendas propostas pelo Partido dos Trabalhadores, a sua bancada e pelos vereadores Marilene e Durval, nenhuma delas foi aceita pela comissão de orçamento, pela comissão mista. O que eu quero crer também, pode haver mudança no ano que vem, vereadora Marilena. Eu também não estou contente com essa fórmula. Eu acho que essa fórmula engessa demais a atividade e a possibilidade de participação nossa, representantes do povo, na demanda do orçamento. Eu quero crer que para o ano que vem uma discussão um pouco antecipada vai permitir que essas emendas sejam feitas e que os vereadores, numa composição até política, sejam contemplados com emendas. Emendas que venham, por exemplo, a suprir uma necessidade emergente de um determinado ponto da cidade onde a vereadora tem interesse, onde esse vereador tem interesse, onde eu tenho lá, né, pessoas que depositaram a minha confiança e requerem agora um retorno em contrapartida da atuação do vereador, efetivamente, né, na disposição do orçamento. Então, quem sabe, o prefeito me contempla lá no futuro com uma creche, com asfaltamento de rua, em alguns pontos da cidade, onde a gente sabe, redistribuindo melhor, isso possa ser alocado. Então, eu quero crer que também volto a insistir, não fico contente com essa fórmula hermética, essa fórmula fechada, que vem num pacote pronto e que, às vezes, não permite, por conta, inclusive, do tempo, a sua discussão. Eu quero crer que o ano que vem, com certeza, mesmo sendo debutante nesta casa, eu vou estar muito mais atento para as questões do orçamento do que fiquei esse ano, até porque estou aprendendo, até porque estou começando a aprender. Então, para o ano que vem, eu quero crer que eu vou estar muito mais atento e eu vou participar muito mais ativamente dessas discussões e vou, com certeza, propor emendas também. Permite uma parte? Pois não, vereadora. O senhor, pelo que disse, entendeu o posicionamento, e quando a gente coloca algumas emendas, que a gente sinalizou algumas emendas, não foi de forma descontextualizada. A gente conseguiu demonstrar que houve uma preocupação em tentar observar no orçamento ações que sejam compatíveis com o nível de discurso e de informações que venham aqui. Mas o senhor não acha, por exemplo, que se estivesse expresso no orçamento as prioridades de investimento, isso facilitaria bastante, e não acho que até poupariam algumas emendas, né, a necessidade de emendas. Porque quando o vereador tem indicativo de onde vai ser o investimento, a gente pode fazer a nosso acompanhamento, rubrica, né? Fiscalização, e o prefeito tem autonomia para trocar prioridades. Se, de repente, ele fala, olha, o recurso é finito, eu vou ter que priorizar investimento por conta de drenagem, qualquer coisa associada com planejamento de saneamento, por exemplo, ele pode chegar para casa e falar, olha, vou trocar a prioridade. Então, eu acho que faltou as indicações das prioridades, que realmente a gente não tem. E como nós só temos 5 emendas para colocar, e eventualmente de bancada, a gente elegeu, dentro dos critérios que a gente já falou, as emendas relacionadas à segurança e assistência social. Nem foram todas focadas na questão de investimentos. Perfeito, vereadora. Mas, continuando nessa linha de raciocínio, na verdade, o orçamento ele traz, em linhas gerais, quais são as prioridades. Ele pode até não especificar a rubrica exatamente onde aquela despesa vai ser depois debitada e o orçamento vai ser ali efetivamente executado. Poderia, né? Mas ele ainda assim elenca as prioridades. Então, em linhas gerais, se qualquer cidadão perguntar a esse vereador quais são as prioridades do município de Jundiaí, em termos de execução do seu orçamento de 2010, eu sei dizer o que é.
Não sei dizer exatamente quando e onde vão acontecer. Talvez isso no futuro a gente consiga estabelecer uma linha de contato. Eu acho que a discussão democrática um pouco antecipada, e volto a insistir, para o próximo orçamento eu vou ficar um pouco mais atento, porque, como disse, né, na condição de debutante, a gente vai aos poucos aprendendo, né, inclusive como funciona todo o procedimento legal. E tudo aquilo que acontece nessa casa, e tudo aquilo que a prefeitura e a edilidade faz, é dentro de um sistema jurídico que deve, efetivamente, para se tornar um fato jurídico perfeito, para gerar os efeitos jurídicos a que pretende, cumprir essa formalidade. Caso contrário, não haveria necessidade. Senhor presidente, eu vou também, não me estendendo muito, dizer que também, nessa esteira, deposito meu voto de confiança no senhor prefeito municipal, na medida em que ele dispôs da peça orçamentária, elencando essas prioridades, e eu quero crer que, tal qual todos os nossos colegas aqui hoje, todos os outros demais vereadores, esse vereador, vai ficar muito atento na execução do orçamento. Por quê? Porque na medida em que ele não está sendo executado, se eu tenho como um plano, se eu tenho uma meta, uma diretriz, e eu no meio do jogo, né, deixo de seguir essa diretriz sem justo motivo, eu quero crer que isso é o papel do vereador. É óbvio que, a título de exemplo, isso pode acontecer. Então, eu tenho lá, né, uma determinada parcela do orçamento destinada a asfaltamento, mas, de repente, a quantidade de chuva que caiu, e, por exemplo, como caiu esse ano, né? Então, tem gente criticando o prefeito de São Paulo porque não fez investimento suficiente para evitar lá as enchentes. Mas, meu Deus do céu, choveu para chuchu esse ano, né? O cachorro estava bebendo água de pé. Quem é que poderia prever que pudesse chover tanto assim? Então, por mais iluminado e por mais visionista que fosse o administrador público, ele não teria capacidade e condição de ver exatamente a necessidade, a precipitação pluviométrica e todo o aparato que seria necessário para evitar enchente. Então, na medida em que o orçamento corre, na medida em que as demandas acontecem, é muito bom que o administrador tenha uma certa gordura e uma certa mobilidade para poder exatamente fazer as necessárias mudanças e atender aquilo que, eventualmente, é uma necessidade premente, é uma necessidade de emergência que precisa, sob pena até de provocar um prejuízo muito maior, atender a população. Eu gostaria de fazer um parênteses em aquilo que ficou discutido um pouco aqui, na área de saúde, na área de educação, né, na distribuição dessa riqueza e tudo mais. Com relação a uma área que me é muito afeta, ao vereador Paulo Sérgio também, que é a área de segurança pública, que essa é a nossa proposta. A gente tem, aos poucos, conseguido aqui conquistas nessa Casa de Leis, em alguns projetos que têm por objetivo melhorar a segurança pública de Jundiaí. O povo que me escuta, o povo que me vê, quem mora aqui em Jundiaí, quem nasceu aqui em Jundiaí, sabe que o Jundiaí mudou muito nos últimos 20 anos. Quem viveu há 20 anos atrás em Jundiaí podia andar tranquilamente de noite na rua, hoje já não pode mais. Jundiaí cresceu. Eu acho que é o preço que se paga para a qualidade de vida. Nós temos hoje aqui grandes shopping centers, temos hipermercados perto de casa, a agência bancária perto de casa, a prestação de saúde melhorou, o transporte melhorou, tá certo? Antigamente nos bairros não tinha ônibus, quer dizer, hoje nós temos uma série de facilidades que as cidades grandes promovem. Colégios muito bons para os nossos filhos, mas ao mesmo tempo nessa esteira a gente tem que junto a esse desenvolvimento vem os problemas. Vem o problema da densidade populacional, vem o problema da pobreza e vem também na esteira disso tudo o problema da violência. E é um problema que nós temos que conviver. Violência sempre existiu, existe e vai existir. É como dizer que mortalidade infantil existe, já existiu e vai existir também. Enquanto nascerem crianças, crianças vão morrer. Enquanto nascerem pessoas, o crime vai acontecer. Basta, e é suficiente, que o administrador público mantenha essa criminalidade dentro de um patamar razoável de convivência. Alguém que ocupa, né, a mídia, a modo geral, alguém que ocupa, né, o microfone, as páginas de um jornal para dizer que tem a fórmula secreta para acabar com o crime, é mentiroso. É um iludido, é alguém que absolutamente não conhece do assunto, é alguém que pretende, através de um engodo, né, procurar botar para frente a sua prosopopeia sem o mínimo de fundamento jurídico, sem o mínimo de conhecimento de causa. Crime existe, existiu e sempre vai existir. Com relação ao investimento em segurança pública, é muito importante deixar muito claro, a Guarda Municipal não tem essa atribuição. A Guarda Municipal tem por atribuição constitucional cuidar dos próprios públicos, ou seja, cuidar daquilo que é patrimônio da prefeitura, escola pública, prédio da Secretaria de Educação, prédio da Secretaria de Cultura, centros esportivos, quer dizer, aquilo que é aparato, aquilo que é patrimônio da prefeitura. Derivadamente, por que não, na necessidade e havendo preparo, fazer isso?
Tanto é assim que existe uma corrente cada vez mais forte, uma tendência cada vez mais forte da municipalização da segurança, que é algo que pode ser discutido, sim. No seu devido tempo, eu quero crer, inclusive, uma das boas ideias que eu e o vereador Paulo Sérgio temos aqui nessa casa, é a criação de uma Secretaria Municipal de Segurança, a criação de um centro integrado de comunicação que pudesse trazer a sua convergência todos os meios de comunicação dos órgãos de emergência do município, de tal sorte a melhorar o quê? A logística da coisa. O que nós temos é insuficiente? Precisa melhorar? Precisa. Precisa aumentar? Precisa. Mas o que está sendo utilizado podia ser utilizado de maneira mais racional e atender melhor a população. Nessa esteira, na mesma forma, imaginemos que o legislador federal entenda o seguinte: olha, a Guarda Municipal não pode mesmo ter poder de polícia. Tem gente que diverge disso. Tem gente que diverge dessa ideia. Eu, particularmente, concordo na Guarda ter uma certa parcela de poder de polícia, sim, e ajudar e auxiliar os outros órgãos de segurança, sem a subordinação ao governo do Estado, nessa tarefa de preservação da ordem e da segurança pública. No entanto, vamos imaginar, por exemplo, que a Guarda Municipal, o governo federal resolve falar: não, Guarda Municipal não pode ter poder de polícia absolutamente. Quem o tem é a Polícia Civil e a Militar. Mas por que não dotar as guardas municipais, vamos imaginar, e cumprindo a sua função constitucional, de poder efetivo de cuidar dos próprios públicos? Imaginem, por exemplo, se hoje o prefeito vira para o delegado seccional e fala assim: olha, doutor, o senhor não precisa absolutamente mais se preocupar com nada que é da prefeitura, porque ele está absolutamente protegido. Ufa, nós não temos que atender mais ocorrência nenhuma de lesão ao patrimônio público, pelo menos da prefeitura municipal. Olha que tempo ótimo, excelente, que as outras polícias vão receber e vão ganhar para não ter essa preocupação. Quer dizer, então, se cada órgão cumprisse efetivamente a sua missão constitucional, talvez a divisão desse bolo fosse um pouco mais equânime, fosse um pouco mais justa, e as coisas andassem de maneira muito melhor. Então, para encerrar minha fala, senhor presidente, eu vou votar, sim, favoravelmente ao orçamento. Pretendo, no próximo ano, sim, me aprofundar mais na discussão e conhecer melhor, tecnicamente, como é que ele funciona, mas, principalmente, com a ajuda de todos os pares aqui, com a ajuda de todas as vossas senhorias, fazer gestão política junto ao prefeito para que ele permita a nossa participação nas emendas, para que ele contemple os vereadores com emendas, mas com emendas que venham efetivamente não só a atender a necessidade daquele vereador, mas que façam parte do contexto das prioridades do orçamento. Eu quero crer que com isso, né, a gente pode estar fazendo uma Jundiaí um pouco melhor, um pouco mais justa para todos os cidadãos. Eu espero que Deus nos ilumine, né, nesses próximos anos aí, na administração dessa montanha de dinheiro, para que ele seja bem gasto, para que ele seja muito bem equacionado, para que ele possa efetivamente chegar, né, na ponta do serviço para quem realmente precisa. Senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado. Essas são as minhas palavras. Obrigado pelas palavras, vereador Fernando Bardi. Com a palavra, o vereador José Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o público aqui presentes, projeto de lei 10.460, do senhor prefeito municipal Miguel Haddad, fixa no orçamento público para o exercício de 2010. Eu estava falando aqui, junto com meus companheiros de trabalho, por motivo, talvez, de eu não ter feito as emendas referente ao projeto do senhor prefeito no orçamento de 2010. Mas nós estamos aqui, dentro desse orçamento e daquilo que nós comentamos, dentro desses 300 e poucos dias do ano de 2009, com algumas reuniões, tanto com o prefeito, Miguel Haddad, também com os seus secretários, e foi contemplado, nesse orçamento para o ano 2010, algumas das obras que foram anunciadas até pelo senhor prefeito Miguel Haddad, no nosso próprio bairro Jardim São Camilo. Nós temos aí algo
que realmente chama a atenção da sociedade, principalmente daquela que realmente está localizado naquela área carente, que é a canalização de mais um trecho do córrego do Jardim São Camilo, aquele córrego que tem já um trecho canalizado entre a Avenida Antônio Frederico Ozanam até a Rua Lima, faltando para completar mais um trecho entre a Rua Lima e a Rua Júlio Ribeiro. E essas obras, ela tem outro custo também, não só da canalização, ou canal aberto, ou com aduelas. Temos aí toda a estrutura que realmente precisa para deixarmos esta via, uma via de acesso entre os bairros de Ponte São João, Vila Aparecida e também Jardim Caxambu e outros ali da região, Caçula, Ilírio, Colônia, Tarumã, que é a canalização de esgoto, a rede elétrica, canalizações de águas tratadas, departamento de água e esgoto, galerias, guias e sarjetas também, e a própria pavimentação, que depois vai ser concluída todo esse trecho entre a Avenida Frederico Ozanam, ligando com a Avenida Justiniano Borim. Então, para nós, eu acho que é uma honra ter esse pedido contemplado junto ao orçamento de 2010, com aquilo que o prefeito anunciou no próprio Jardim São Camilo. Aí nós temos outras que realmente vai ser um custo muito alto, também anunciado na noite de 15 de outubro de 2009, no próprio Jardim São Camilo, com aproximadamente mais de 500 pessoas que foram para ouvir o prefeito Miguel Haddad e seus secretariados, referente ao núcleo de submoradias também. Eu acho que é um compromisso muito grande do senhor prefeito, e nós estamos aí aguardando para o orçamento próximo, que é a abertura de vias dentro do próprio núcleo de submoradias. Até falei com a reportagem, eles me perguntaram sobre a segurança também, mas aí está a segurança, embutido tudo nesse pacote de obras, que realmente abrindo essas vias, até mesmo o prefeito Miguel Haddad ainda se comentou muito, em abrir praticamente uma avenida cortando o núcleo de submoradias de um lado ao outro, ligando da parte baixa para a parte mais alta, que é o Jardim da Fonte. Uma própria avenida, me parece que de mais de 10 metros de largura. E nós temos aí, depois, não é só a abertura das vias, não, gente. Nós temos aí, acho que é um custo muito alto, o prefeito está adquirindo uma área próxima ao núcleo de submoradias, ou próximo ao São Camilo, para que possa colocar estas famílias não distantes dos seus parentes, dos seus amigos, que têm um vínculo muito grande nesses 30 anos de convivência ali dentro. E a gente sabe que tudo não fica barato. Nós estamos aí dizendo só da área. Aí vem a remoção dessas residências, a transferências dessas famílias. Depois vem a pavimentação, a construção de tubulação e galerias de águas pluviais, rede de esgoto, rede de água, rede de iluminação pública, a própria rede de energia elétrica para alimentar as residências. É um custo que realmente o prefeito está atento naquilo que ele deixou naquela noite para aquela população que realmente foi lá para ouvir e sair de lá com uma resposta. E a resposta do senhor prefeito foi positiva, senhor presidente. Então, para nós é uma honra
até nós comentarmos aqui referente a todos esses benefícios, eu não podia dizer de contemplar no orçamento de 2010 com outras emendas, porque são 5 emendas para cada vereador, não é verdade, senhor presidente? Tá bom. Eu gostaria, para nós, como esse vereador, ele sempre fez um trabalho ouvindo a população jundiaense, de ponta a ponta, porque é um vereador que foi votado pela população de todos os bairros da cidade. Então, muitas vezes as pessoas podem estar falando sobre o bairro que eu estou citando, mas é uma realidade. Então, está aí mais outra, senhor presidente, nós temos aqui a Unidade Básica de Saúde de Vila Aparecida. Nós estamos acompanhando as desapropriações de algumas residências, no qual eu estou sendo responsável junto ao proprietário e também à prefeitura. E hoje a Vila Aparecida é um bairro muito grande, e a existente hoje, com certeza, não atende os anseios das pessoas que realmente procuram aquele local. E aí as desapropriações dessas residências, juntando com mais o local do prefeito, da prefeitura, que é a antiga Unidade Básica de Saúde, existente ainda lá, desativada, com certeza terá a construção para 2010, senhor presidente, de uma unidade básica padrão. Uma unidade que vai atender Vila Aparecida, vai atender a região. E muitas vezes se falam em saúde, a gente está aqui comentando, aí o pronto atendimento da Ponte São João também, que está no orçamento de 2010. O pronto atendimento que vai ser construído na Ponte São João, na rua Antenor Soares Gandra, atendendo Pacaembu, Ponte São João, Vila Aparecida, Jardim São Camilo, nós temos Vila Nambi, Colônia, Jardim Carpas, entre outros bairros da região. Então, são coisas que já está inserido no projeto de lei do senhor prefeito Miguel Haddad, do orçamento de 2010. Então, nós temos aí, parabenizá-lo pelo trabalho, vereadora Ana Vicentina Tonelli, que realmente o prefeito, com 3 mandatos, deixou claro que a nossa cidade é uma das melhores quase do estado de São Paulo. Tem de melhorar? Tem. Melhorar muito. Porque já comentamos aqui, senhor presidente, sobre as calçadas, facilitando as pessoas com deficiências, cadeirantes, que precisam de um conforto e uma qualidade de vida, para que essas pessoas possam e tenham aquilo que realmente é necessário de cada um de nós, que é o uso daquilo do poder público, satisfazer a cada um dessas pessoas. Então, portanto, eu acredito que nosso prefeito, Miguel Haddad, está atento nesses trabalhos. Já foi discutido nesta casa aqui também, com certeza, o prefeito Miguel Haddad vem estudando um meio de investir em ciclovias em nossa cidade, como tem em outra cidade do estado de São Paulo, com mais de 60, 70 quilômetros de ciclovias para a população. Até satisfazendo as pessoas, pedalando dentro daquilo, conquistando mais saúde e livrando daquele trânsito insuportável como está o nosso em outras cidades também. Porque o número de veículos, eles estão sendo negociados e vendidos todos os minutos. Está sendo despejado mesmo em nossas ruas
e avenidas estreitas. Então, portanto, a gente sabe que o prefeito Miguel Haddad está atento em tudo isso daí. Então, são coisas que não há necessidade de colocar pela segunda vez no orçamento. Eu fico muito feliz e trabalhar para o bem-estar do povo. O povo que sempre foram nas urnas escolherem seus representantes. Cada um de nós aqui dentro dessa casa temos uma responsabilidade. E responsabilidade que vem ao encontro das pessoas que nos procuram todos os dias, reivindicando muitas coisas fáceis de se resolver e muitas difíceis, até por motivo da lei. Eu tenho mais uma que eu digo aqui para nós, é um orgulho. Já está sendo investido quase na casa de 1,5 milhão na pavimentação e toda a infraestrutura de uma rua que está ligando a rua Avenida Giustiniano Amorim com a rua Espírito Santo no Jardim Tarumã, que vai ser pavimentada, iluminada, com rede de água, esgoto, telefone, para a implantação da Escola Educacional do SESI, entre Jardim São Camilo e Jardim Tarumã. Para complementar tudo isso daí, a intenção do senhor prefeito é, ao lado da escola do SESI, implantar a área de lazer. Isso foi dito também na noite de 15 de outubro, naquela reunião, que compareceram mais de 500, chegou quase a 600 pessoas. Então nós sabemos que tem muitos talentos, crianças, que estão muitas vezes brincando na rua, com a bola, correndo o risco de um acidente. Isso é saúde, isso é segurança, isso é educação. Então, portanto, eu fico feliz com todos os meus mandatos, no qual eu fiz e farei meu trabalho com dignidade e seriedade, junto com qualquer pessoa que esteja ao lado do povo. Não importa a sigla. Trabalhei com o senhor prefeito, Miguel Haddad, por 3 mandatos, que nós estamos aí no 3º. Trabalhei com o ex-prefeito, Ari Fossen. Então, eu me sinto orgulho de tudo isso que foi realizado e contemplado pela sociedade jundiaiense. Uma cidade que eu me orgulho estar vivendo com minha família aqui. Então, portanto, nós temos aí outras desapropriações na Avenida São Camilo. Desapropriações de 2 residências para abertura da via, porque a via existente hoje, ela tem apenas 4,50 metros de largura, onde passa somente um veículo. Vamos falar de um veículo mais pesado, o ônibus de passageiro, uma carreta. Então precisa, quando vem um, o outro tem de esperar. Isso é uma fila enorme. Isso é acidente, isso é perca de tempo para os passageiros, até para o próprio motorista, que tem, às vezes, muitas vezes, necessidade de chegar em seus horários, em seus destinos, ficam parados ali, enroscados naquela curva, por motivos só passando um veículo por vez. Eu estou acompanhando a desapropriação dessas residências, que até hoje está em quase mais de 10 desapropriações no Jardim São Camilo e Tarumã, e Vila Aparecida. É uma honra para o vereador Zé Dias. Aquele vereador que saiu de um canavial. Aquele Zé Dias, que passou por um local, e ele ainda está até hoje, que é um núcleo de submoradias. Mas é uma honra. Por que é uma honra? Porque eu me sinto bem trabalhar para a sociedade, não importa se é de classe média alta ou de classe média baixa. O que importa é atender a população dentro daquilo que elas necessitam no dia a dia. Porque elas pagam seus impostos, elas contribuem com as suas obrigações.
Então, portanto, eu fico honrado por desenvolver um trabalho desta qualidade para a nossa cidade. Está aí o Novo Horizonte, que o prefeito está investindo ali. Até ainda falei antes das emendas, falei, prefeito, eu vou fazer uma do Novo Horizonte, da pavimentação, da canalização de águas fluviais, enfim. Ele falou, nós estamos já pronto para asfaltar aquele local que é o Varjão 3. Então, eu acredito que o prefeito está dividindo bem o orçamento, aquilo que realmente a população necessita e precisa. Então, portanto, eu sou favorável ao projeto de lei do senhor prefeito, do orçamento de 2010. Espero que dentro desses 3 anos que faltam, o prefeito terá um sucesso muito grande e a população, com certeza, vai aplaudir de tudo aquilo que, se Deus quiser, ele contemplar, deixar dentro deste trabalho e para esta população jundiaense no qual ele teve a sua votação e foi escolhido pelo povo. Então, para mim, é uma honra trabalhar, atender. É difícil, é difícil. Ontem mesmo eu estava visitando, próximo, o asilo dos idosos, que precisa também fazer um serviço, que eu já solicitei do seu prefeito, no Fazenda Grande. Então, portanto, tudo isso daí são obras, são pedidos que nós faremos por documentos, que hoje nós estamos chegando quase em 1.300 ofícios enviados direto do gabinete do vereador, não contando do que é enviado pela Câmara Municipal, que vai em torno de 1.600 a mais. Mas isso para nós é honra, trabalho. E cada um de nós aqui tem garra, tem honestidade e com certeza fará desse mandato de 2009, 2010, 11, 12, o sucesso para a população jundiaense. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, usou a palavra nobre vereador José Dias. E esta presidência quer deixar registrado a presença do vereador Adriano Cabaleiro, da cidade de Várzea Paulista, e também Ezequiel do Prado, que são residentes da Várzea Paulista e nos dão a honra de acompanhar os trabalhos na discussão do trâmite deste projeto tão importante que é o orçamento do ano que vem da cidade de Jundiaí. Muita honra tê-los aqui. Obrigado. Esta presidência suspende os trabalhos. Suspende por 1 hora e, se houver necessidade, mais tempos. Estão suspensos os trabalhos.